podcast MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Tech Institute. Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como ter um relacionamento melhor com a tecnologia. Nossa conversa vai se basear no artigo da Becca Caddy, que saiu na Technology Review americana. O estudo debate o aumento da dependência da tecnologia que acabou acontecendo ao longo da pandemia. O estudo usa dados que foram divulgados pela App Annie, uma empresa de análises estatísticas que, entre outras coisas, divulgou que as pessoas estão passando, em média, 45 minutos a mais por dia em frente à tela do que no ano anterior. Além dos benefícios de se conectar com os amigos, família e colegas de trabalho, recorrer à tecnologia pode nos ajudar a gerenciar emoções nesses tempos difíceis. E alguns aplicativos têm propósitos específicos para reduzir o estresse. Só que nem todo o tempo de tela é usado da mesma maneira. Algumas atividades online acabam apresentando um certo grau de risco. Passar longos períodos navegando nas redes sociais, por exemplo, pode estar ligado a maiores sentimentos de inveja, solidão, e isso traz um maior risco de depressão. Então a gente precisa entender o que deve fazer para garantir que o nosso relacionamento com a tecnologia seja mais saudável e construtivo nesse momento em que todos dependemos tanto dela. Antes de começar a debater, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce, e também quero lembrar que você pode fazer parte da nossa comunidade aqui na MIT Technology Review assinando o nosso conteúdo em www.mittechreview.com.br/assine. Meus amigos Rafael Coimbra e Carlos Aros, vou pedir que cada um de vocês dois me dê uma dica sobre como melhorar a nossa relação com a tecnologia. Vou começar com o Rafa e depois passo direto para o Aros. Rafa, vamos lá. André, acho que a primeira coisa é a percepção, a consciência de quanto tempo você está gastando nesses dispositivos. Existe uma frase famosa para quem trabalha com administração de empresas, que é: o que não pode ser medido não pode ser gerenciado, ou o que não pode ser medido não pode ser melhorado. E muitas vezes a gente está ali no dia a dia, naquele scroll infinito, com várias telas piscando na nossa frente, e a gente não tem a menor ideia de quanto tempo a gente passou ali na frente daquelas redes sociais, geralmente vendo fotos, vendo postagens dos outros. São conteúdos que, de vez em quando, não só não agregam nada, como, da forma como você disse, causam ali uma espécie de comparação. Às vezes a gente nem percebe que está se comparando com aquela vida, daquele mundo ali artificial, porque está cheio de filtro, está todo editado, está sendo colocado das maneiras como as pessoas gostariam que elas fossem vistas, e a gente vai se comparando, vai se perdendo naquele turbilhão de informações, e no fim do dia está estressado, está deprimido e não sabe por quê. Então tem que medir. Como é que a gente faz isso? Alguns aplicativos podem ajudar. Tem um que é o Moments, que, se você for baixar o aplicativo, ele tem uma florzinha meio azul, parece uma mandala, em que ele mede, ele fica ali monitorando o que você está fazendo no teu dispositivo, e aí o ideal é que você tiver mais de um, você coloque esse aplicativo em todos eles, e depois de um tempo, não precisa ser todo dia, mas sei lá, no fim da semana você dá uma olhada ali na ficha corrida. O que você fez, quanto tempo você gastou em cada aplicação daquela. E anota, né? Como é que você está se sentindo, o que você achou que ganhou ou perdeu em termos de emoções e conteúdo ao longo da semana. E aí você vai fazer um balanceamento. Eu tenho certeza que você, se fizer isso, vai descobrir que você passa muito mais tempo usando qualquer tipo de aplicativo do que você imagina. Inclusive, pegada, né? Quantas vezes você abriu o celular do nada. E a média das pessoas que eu consulto, e aí, testou? Mais de 100 vezes por dia você pega o telefone, você nem percebe. Então, ter noção
do que você está fazendo. Algumas telefones, alguns sistemas operacionais já colocam isso embutido, então eu recebo um relatório semanal do meu smartphone, mas se você quiser detalhar ainda mais, existem alguns aplicativos. Eu tenho uma visão sobre o uso que a gente faz no sentido de perceber quando a gente passa do ponto do entretenimento ali dentro, né? Muitas vezes a gente está consumindo conteúdos nas redes e a gente vai mergulhando no feed, em qualquer uma das plataformas, porque basicamente o modelo ali é muito parecido, né? Você vai mergulhando, você vai sendo capturado por aquilo e é como se você fosse entrando em um ciclo em que você não percebe. E aí a gente está vivendo um processo aí bem passivo. A gente passa a não interagir, a gente passa a não trazer algum tipo de valor para aquela utilização. E o valor pode ser simplesmente um entretenimento, ou um conhecimento que você está adquirindo por ali, ou um relacionamento que você inicia, né, o networking e etc. Mas o grande problema, quando a gente passa esse tempo simplesmente absorvido por ali, é que a gente começa a colecionar muito mais os efeitos negativos de tudo isso. A gente passa a se sentir menor do que tudo aquilo maravilhoso que a gente está vendo nas fotos perfeitas, nas viagens maravilhosas, na vida sem problemas e com muito filtro. Então, a gente precisa entender em que momento a gente passou do ponto de uma utilização que está nos trazendo algum tipo de vantagem e cuja ação é ativa, tem um envolvimento nosso ali, para uma utilização em que simplesmente nós estamos assistindo a uma vida editada. Porque tudo que está ali é uma edição, é um recorte tirado de um contexto, colocado em perspectiva por alguém que quis mostrar aquilo daquela forma. E a gente tem visto isso principalmente com os adolescentes, não é? Que começam a se perceber menores diante das maravilhas que são publicadas nos feeds, e isso tem aumentado. Há algum tempo atrás eu conversava com um coordenador aqui do Instituto de Psiquiatria de São Paulo, na Universidade de São Paulo, e ele dizia para mim, ele falou assim, Aros, isso tem aumentado muito entre os adolescentes e principalmente entre as meninas. Por quê? Porque elas passam a se afastar de uma utilização saudável, deixam de interagir, de ter uma postura ativa, para simplesmente se tornarem vítimas de um universo maravilhoso que se apresenta ali para elas. Então, reconhecer esse ponto e se preparar para esse ponto de inflexão é muito importante para uma utilização saudável. Parece que das duas observações a gente fala de conscientização. A primeira, a conscientização em termos do uso, efetivamente, o uso do aparelho, o uso do aplicativo, e a segunda em relação à conscientização sobre o fato daquilo que a gente vê nas redes sociais ser, no final das contas, um recorte, né, dos momentos que as pessoas têm, que são felizes, e como a gente acaba vendo vários recortes bons, há uma generalização de que as pessoas têm só momentos felizes, o que evidentemente não é verdade. Ninguém posta ali os seus problemas, ou não a maior parte das vezes, e a gente acaba consumindo um pedaço que evidentemente não reflete a realidade, e esse efeito de comparação acaba de fato trazendo bastante angústia. No fim das contas, a conscientização acaba sendo uma ferramenta fundamental nessa história. Existem outros pontos para a gente debater, questões até biológicas, hormonais, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Rafa, mais algum ponto que o artigo, o estudo traz que você queira compartilhar? Eu acho que é importante, André, a gente separar um pouco quantidade e qualidade, porque o artigo ele mostra algo que a gente percebeu, obviamente, por conta da pandemia. Aumentou o nosso consumo de telas, né? Todo mundo ou ficando mais em casa no seu tempo livre, ou trabalhando de alguma forma em casa. Então, era natural que isso acontecesse. Eu peguei essa semana uma pesquisa aqui feita pela eMarketer,
nos Estados Unidos, mas dá para a gente usar como parâmetro aqui para o Brasil. Lá, de 2019 para 2020, o tempo médio de consumo de telas aumentou em 1 hora. E aí eles chegaram à seguinte conclusão. Em 2020, um americano médio passou 7 horas e 50 minutos conectado a algum dispositivo digital, mais 5 horas e 47 minutos com uma mídia tradicional, uma TV, um rádio, um jornal. Aí você pode estar me perguntando, mas peraí, somar os dois dá quase 14 horas. Na verdade, eles não distinguiram se a pessoa estava fazendo isso isoladamente ou conjuntamente. Então, a pessoa poderia estar assistindo TV tradicional e, ao mesmo tempo, numa rede social no smartphone. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, além dessa quantidade grande, né, da exposição, essa dupla necessidade, né, você está com, às vezes, 2 focos de atenção ou 3, várias telas tentando engolir o mundo ali em termos de consumo de informação. Isso é extremamente nocivo. Existe essa falsa percepção de que nós desenvolvemos um cérebro capaz de fazer 300 tarefas ao mesmo tempo. Mentira, não existe isso. Nosso cérebro, biologicamente, você estava falando da biologia, ele é o mesmo há milhares de anos. O que mudou foi o universo que nos cerca. Então, não dá para fazer 30 coisas ao mesmo tempo com qualidade. Você pode até se virar de alguma maneira, naquele desespero de consumir tudo, mas não vai conseguir fazer coisas bem feitas, isso não vai te gerar uma boa sensação, então a gente tem que pensar na quantidade e na qualidade também. Se dessas horas todas você estiver consumindo coisa bacana, que esteja te fazendo bem, beleza. Se for lixo digital, não serve para nada. O Aros, o Rafa fala sobre a questão do cérebro e da biologia, a gente está direcionando agora a conversa nesse sentido. Tem uma outra questão que é a luz. A luz acaba influenciando bastante o nosso organismo e o consumo dos dispositivos digitais também. Colocar o fundo preto no celular, por exemplo, é uma questão que pode ajudar a incidência de luz, diminuir essa incidência de luz pode ajudar a nossa relação com os dispositivos digitais, principalmente de noite, um pouco antes de dormir, enfim. A indústria deve evoluir nesse sentido? Você enxerga a indústria preocupada com a forma através da qual as pessoas consomem e usam esses dispositivos digitais? A indústria vive um beco, eu não vou dizer sem saída, porque há saídas para ele, mas ela fica encurralada. De um lado, ela tem uma pressão para fazer com que as pessoas consumam cada vez mais, seja dispositivos, seja plataformas, e que estejam cada vez mais dentro desses ambientes. E, na contramão disso, elas percebem que precisam também oferecer um conforto, oferecer cuidados para que esse uso não se torne nocivo. Porque essa mesma pessoa que está consumindo hoje, se ela estiver inviabilizada de consumir, ela passa a se tornar um cliente a menos, né? E há uma cobrança internacional de organizações médicas, há uma cobrança em uma série de frentes, inclusive com projetos em nível legislativo, para debater e para tentar criar freios para alguns desses recursos que se tornam nocivos. Se a gente for voltar há pouco tempo atrás, a gente vai lembrar da Amazon e do desenvolvimento do Kindle, né? Quando a Amazon tornou público o processo de testes para o desenvolvimento de qual era a luminosidade correta daquela tela, como é que devia ser, a questão até do apoio, né? De que forma você segura o dispositivo para que ele seja confortável, não se torne o peso ideal. Então, todas essas questões, do ponto de vista de uma melhor experiência para esse usuário, para que ele possa continuar utilizando por mais tempo, também estão acompanhadas de uma preocupação, utilizar por mais tempo com conforto, sem prejuízos à saúde, né? Seja com a questão da luminosidade ou a questão da anatomia, não importa. O que existe, de alguma maneira, e a gente tem percebido cada vez mais, é que as interfaces têm buscado se tornar mais amigáveis. Vários desenvolvedores têm trabalhado com esse modo de tela escura ou tentado trabalhar com filtros, com películas
nos monitores para reduzir esse tipo de efeito. Eu recentemente conversei com um fabricante de televisão e ele estava me explicando como eles estão mudando vamos colocar assim, a iluminação, os pontos de iluminação das TVs, para tentar trazer uma experiência diferente que não seja também tão agressiva, ou seja, há um trabalho sendo feito de alguma maneira pela indústria para diminuir esses efeitos. Qual é o problema de tudo isso? É que demorará muito tempo para que isso alcance um número grande de pessoas. E a gente ainda vai ter gente que, mesmo diante de recursos tecnológicos capazes de diminuir os efeitos nocivos, vão cometer aquilo que a gente vem falando aqui desde o início desse nosso papo, que é o uso desenfreado, o uso impensado, que acaba levando a problemas desse tipo. É por isso que existe uma preocupação enorme, por exemplo, para que crianças com menos de 3 anos, né, o ideal era que fosse até com um pouquinho mais de idade, mas eles têm trabalhado aí entre 3 e 2 anos, menos do que isso, para que não tenham contato com as telas, para que fiquem longe de tablets, para que fiquem longe de computadores. A gente sabe que existe um impacto muito importante do ponto de vista neurológico, um comprometimento ali da questão visual. A gente tem observado cada vez mais crianças em idade menor usando óculos. Isso tudo é um efeito, claro, dessa superexposição. Sem dúvida. A gente fez uma enquete no nosso perfil do Instagram e perguntou para as pessoas sobre como elas entendem que os seres humanos podem lidar melhor com a tecnologia. E recebeu diversas respostas legais. Vou ler aqui algumas delas. O Léo Borba, por exemplo, disse que nós podemos fazer um uso com maior propósito e acessar as mídias sociais apenas em alguns momentos. A Luciana Cirino diz que devemos entender a tecnologia como um meio e não como um fim. Parece que existe um conceito de que é necessário encontrar novos caminhos para a tecnologia, para o uso da tecnologia, por razões diferentes. E falando das razões diferentes, a gente falou da biológica, vou falar agora de uma razão psicológica, associada inclusive a um aplicativo que a gente falou no nosso último podcast, o Clubhouse, e as redes sociais por voz, que mexem com um efeito específico que é o FOMO, o Fear of Missing Out, aquela sensação de perda que a gente tem, a angústia por não estar participando de alguma conversa ou não saber o que está acontecendo. Rafa, você acha que aplicativos como o Clubhouse, eles aguçam ou diminuem essa nossa percepção, essa nossa sensação de ansiedade? Ele aumenta exponencialmente, principalmente nesse início, em que é uma grande novidade, então está todo mundo querendo descobrir o que é ou não ficar fora do clube. Então, nesse momento, sim, eu acho que existe uma ansiedade. Eu tenho ouvido relatos de pessoas que estão virando noite, ouvindo Clubhouse, pulando de sala em sala. Ao mesmo tempo, André, vendo aí a metade cheia do copo, eu acho que o fato de ser uma aplicação de voz coloca todo mundo ali mais ou menos no mesmo patamar, não tem filtro no sentido do que você vai falar, porque é ao vivo, você não pensa tanto, então é mais autêntico, não tem essa exposição visual que, por exemplo, uma rede como o Instagram tem. Então, de certa maneira, ele humaniza um pouco mais, ele te conforta no momento em que você está numa sala trocando ideias. E acho construtivo, trocar ideias com pessoas diferentes. Exercício para que a gente faça no Clubhouse é furar bolhas, é conversar com pessoas que têm pontos de vista diferentes. Então, acho que nesse primeiro momento tem um equilíbrio aí de perdas e ganhos, mas quando passar um pouco essa onda e tiver já todo mundo acostumado, tiver alguns anos, se o Clubhouse resistir, teremos mais ganhos do que esse efeito Fear of Missing Out que você citou. O que mais você precisa saber? Legal, é isso, meus amigos. Vamos virar a chave e seguiremos com a ideia de
olhar para frente. Quero ouvir do Carlos Arias aquilo que o nosso ouvinte precisa ficar antenado nessa semana que começa. A gente acompanhou nos últimos dias, André, um movimento bem interessante em torno do Bitcoin. Primeiro, a Tesla anunciou a compra de 1,5 bilhão em Bitcoins, 1,5 bilhão de dólares em Bitcoins, tendo promovido uma mudança na política de investimento da empresa. Ela disse que a compra é uma tentativa de aumentar a rentabilidade desse dinheiro que não é usado aí nas operações do dia a dia do negócio. O preço da moeda disparou, subiu mais de 15%. O Elon Musk já tinha tweetado lá o hashtag Bitcoin, então já tinha um movimento em torno da Bitcoin, mostrando que os empresários, os gigantes do mundo da tecnologia, estão de olho nesse movimento com os criptoativos. E aí eu vou usar criptoativos seguindo o entendimento dos bancos centrais de que não se trata de uma moeda, né? E aí eles têm todo um argumento a respeito disso. E há uma preocupação grande à medida em que esses caras, como o Elon Musk, começam a tratar o tema Bitcoin dessa forma e provocar pequenos tremores no mercado, os bancos centrais eles ficam mais tensos e se preocupam com a necessidade de controle. Como é que a gente incorpora isso, não é? Que nasceu com uma premissa de fugir desse processo rígido dos controles que se tem dessa dita burocracia do sistema financeiro, criando ali uma estrutura de transparência, uma estrutura de registros e etc. Como é que a gente incorpora tudo isso? Esse é um debate que vem sendo desenvolvido em diversos países. Gerou muita preocupação quando o Facebook propôs a criação da Libra, que seria a moeda criada aí por um consórcio, né? Várias empresas depois acabaram saindo dessa história e tal. E aí o CEO da Uber deu uma entrevista para a CNBC e disse que a empresa vai aceitar pagamentos em Bitcoin no futuro. Ele diz assim, olha, está no nosso radar, é bom para os negócios, é bom para os motoristas, é bom para quem está utilizando as nossas plataformas. Então ele inclui dentro desse processo também a Uber Eats. E esse tema acabou surgindo na entrevista porque a Uber foi questionada se compraria bitcoins com dinheiro corporativo. E ele disse que ainda não há animação, não tem apetite na empresa para esse tipo de investimento, mas que sim, isso pode estar aberto para esses negócios. As compras com Bitcoin e com outras moedas já movimentam um pequeno ecossistema. Tem pequenos negócios que aceitam pagamentos com esses ativos e etc. A gente está assistindo, portanto, a uma mudança interessante na percepção desses ativos, em alguns casos, em empresas, e a gente tem visto uma preocupação crescente entre os bancos centrais. É uma queda de braço interessante, que a gente devia acompanhar muito mais de perto. E aí, para isso, eu recomendo artigos recentemente publicados em nosso site, mittechreview.com.br, um deles publicado pela Tatiana Revoredo, que, aliás, tem livro a respeito desse tema, falando sobre mitos e verdades na mineração do Bitcoin, e artigo também do Christian Aranha, que igualmente tem livro publicado a esse respeito. Então, para quem quiser entender mais e melhor desse universo e por que é que esses gigantes estão promovendo esses pequenos tremores no mercado ao falar sobre Bitcoin, a moeda tem disparado, na mesma medida em que tem também perdido muito valor, essas variações são bem grandes, eu recomendo a leitura dos artigos dos nossos colunistas lá em mittechreview.com.br. É isso. E aí, Rafa, o que não poderemos perder? Eu tô de olho, uma grande expectativa do possível, quem sabe, talvez, lançamento do concorrente do Clubhouse pelo Facebook. Tá uma briga
de foice de redes sociais de áudio. Então a gente já falou sobre Clubhouse. Semana passada eu testei o Twitter Spaces, que é a solução criada pelo Twitter para competir com o Clubhouse, de salas de áudio. É muito parecido, é quase cópia, quase clone. E o New York Times veio com uma reportagem na semana passada dizendo que o pessoal lá do Facebook já está metendo a mão na massa para criar a sua solução também. O que a gente vai ver nessa competição é se realmente o Clubhouse vai conseguir resistir a essa competição com gigantes, né? São empresas já estabelecidas com muito poder econômico e com uma base grande de clientes, ou se ela vai ser comprada, se essas outras empresas vão copiar na cara de pau essa funcionalidade. Eu estou de olho nesse mundo digital competitivo de Clubhouse. Uma coisa só que eu não quero ver é um Clubhouse do WhatsApp. Imagina aqueles grupos das tias conversando em tempo real o dia inteiro no WhatsApp em sala de áudio. Isso aí, para mim, vai ser um desastre total. É a prova de que tudo que é ruim pode piorar, né? Pessoal, lembrando que a nossa segunda edição já chegou, tanto no site quanto em bancas de Rio, São Paulo e Brasília. Lá no site você confere em www.mittechreview.com.br/assine. Para você que nos ouve, quero dizer que esse podcast aconteceu graças ao SaaS e à Salesforce. Rafael Coimbra, meu amigo, até semana que vem. Um abraço, André, Aros, a todos que nos ouvem e deixando sempre aquele convite, né, para você que está nos ouvindo agora, se é a primeira vez, marca ali a sua inscrição no tocador favorito para você ser avisado na semana que vem de um novo podcast e nos ajude a pensar, fazer pautas. A gente tem feito pesquisas nas nossas redes sociais para saber a sua opinião, a sua avaliação. E, de vez em quando, dá um pulo lá no Clubhouse, se você já estiver inscrito, que a gente está por lá também trocando ideia com todo mundo. É isso. Carlos Aros, até semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli. Um abraço para você. Um abraço para o Rafa e para quem está nos acompanhando, a recomendação de ficar ligado no nosso site e nas redes sociais. Semana que vem tem mais aqui um encontro marcado para falar sobre o mundo da tecnologia no podcast da MIT Technology Review Brasil. Um abraço para você que nos ouve. Tchau! Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.